O que a forma dos ovos dos dinossauros e das aves podem nos dizer sobre a sua fisiologia e evolução? Vem conferir um pouco sobre como a diferença nos padrões dos ovos dos répteis e das aves decorre de importantes diferenças anatômicas entre esses dois grupos animais. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. Vamos começar por conhecer um pouquinho sobre as peculiaridades das aves, que é justamente um dos fatores que influencia o padrão da produção dos ovos, porque as aves elas possuem apenas um ovário funcional. Elas não liberam um novo óvulo até que o anterior tenha sido colocado. De fato, a presença de um ovo no oviduto pode inibir a ovulação subsequente das aves. Como aqui representado, o ovo tem que passar por todo esse caminho até sair lá na cloaca. E se tiver um ovo aqui nesse caminho, ela não ovula novamente. Tal padrão de ovulação torna impossível a postura simultânea de mais de um ovo. E isso pode representar uma antiga adaptação às limitações energéticas que as aves têm. Ou pode resultar também de restrições da arquitetura corporal das aves. Em comparação com os répteis, as aves possuem um abdômen muito curto, geralmente explicado como uma adaptação ao voo. Comparem só como o tamanho do espaço do abdômen para a presença das vísceras de uma galinha, por exemplo, é muito mais curto do que o espaço, por exemplo, daqui de um jacaré, que tem um espaço muito maior para que os órgãos fiquem. Seja qual for o motivo do encurtamento do abdômen, o espaço disponível para abrigar os ovos é muito menor nas aves do que nos répteis. Isso combinado com o tamanho muito maior do ovo, resulta em uma quantidade tão pequena de espaço que apenas um ovo pode ser formado por vez. A ovulação sequencial poderia assim resultar de restrições do espaço. Sequencial porque depende de um por vez, não pode ser simultâneo. E sobre a questão do tamanho do ovo, lembra que nós já falamos aqui no nosso vídeo anterior dessa série de vídeo, na qual nós exploramos mais sobre o tamanho dos ovos e o cuidado parental? Sobre como que o tamanho do ovo aumentou primeiro antes do cuidado parental surgir? Esse é um tema bem legal e se você quiser conferir, vou deixar indicado aqui esse vídeo que é bem interessante para você entender sobre como os ovos cresceram de tamanho e isso influenciou a evolução desse comportamento de cuidado nas aves. E vejam nesse esquema de raio-x como fica no corpo das aves os ovos. Aqui nós temos um exemplo de um réptil, como tá vendo essas forminhas redondas, são muitos ovos, porque eles formam muito simultaneamente. Enquanto que, olha no caso das aves, só forma um por vez. E olha o tamanho do ovo em relação à proporção do tamanho do corpo da ave, comparado com o do réptil, é bem maior no caso das aves. Como o encurtamento do abdômen é observado muito cedo na história das aves, na história evolutiva das aves, a ovulação sequencial pode também ter evoluído muito cedo. O fato de todas as aves que existem hoje ovularem dessa maneira leva indiretamente também a esse mesmo ponto. Acredita-se que a forma do ovo em répteis e aves seja regulada pela resistência, que acontece conforme o ovo vai passando lá dentro dos ovidutos. Os répteis não aviários, que existem ainda hoje, ovulam e botam vários ovos de cada vez, enquanto que as aves ovulam e botam um único ovo. Acredita-se que a produção não aviária em linha de montagem produz ovos simétricos, como aqui no caso. Uma tartaruga, os ovinhos dela, que são postos um atrás do outro, como realmente uma linha de montagem, são sempre assim, redondinhos, todos iguaizinhos. Enquanto que a produção de um único ovo, pelo caso das aves, produz ovos de forma assimétrica, que eles têm assim, uma parte meio abaulada, enquanto que a outra ponta é meio triangular, ou meio pontuda. Isso não é o que acontece nos répteis, Só as aves que botam os ovos assim. Porque conforme o ovo vai passando no oviduto, ele tem mais atrito no caminho, então ele fica com essa forma. Quase todos os ovos de dinossauros não aviários
são simétricos, exceto os ovos do Troodon e do Oviraptor, que são alongados e assimétricos, sugerindo que esses animais estavam produzindo um único ovo de cada vez nos seus ovidutos. E aqui só uma comparação para vocês entre um exemplo de um ovo de um Oviraptor, que é esse ovo alongado, e o ovo de outros grupos de dinossauros que tem esse padrão mais arredondado, mais simétrico. Embora alguma variação na forma do ovo possa ser considerado resultado da resistência que existe ali dentro do oviduto, também é provável que a forma do ovo tenha contribuído para as relações de resistências dentro do ninho, porque a espessura da casca do ovo e a forma geométrica podem interferir nas pressões que um ovo aguenta suportar quando ele está no ninho, se ele vai ser enterrado, por exemplo. A ovulação, que acontece de forma sequencial no caso das aves, poderia dificultar a possibilidade de uma evolução do comportamento parental nas fêmeas. Se apenas um ovo for colocado por vez e não houvesse os cuidados pós a postura dos ovos, por que essas fêmeas deveriam colocar esses ovos que ela estava botando todos no mesmo local para formar uma ninhada? A única razão para isso pode ser a especialização extrema dos requisitos de criar ninhos que sejam espacialmente limitados. Mas essa possibilidade de que houvesse uma imposição do ambiente para que o ovo só pudesse ser posto em um local seja muito improvável. Em todas as outras condições, a postura de todos os ovos em um só local parece desvantajosa, porque a postura em locais diferentes aumenta a chance de evitar predadores, porque aí o predador vai achar um único ovo e não a ninhada toda, né? E isso também evita que haja uma contaminação do ovo, porque se um ovo ficar contaminado por alguma doença e ela estiver naquele local, ela não vai contaminar todos, porque cada um está num local diferente. De acordo com essa perspectiva, nas aves megápodes, que nós conversamos no nosso segundo vídeo aqui dessa série de vídeos, na verdade, no nosso terceiro vídeo, essas aves não possuem o hábito de construir ninhos coletivos, ou mesmo de prestar qualquer tipo de cuidado, tal como nós estamos prevendo aqui. As fêmeas das megápodes, elas depositam cada ovo em uma cova cavada na praia, ou em um solo arenoso e exposto ao sol. Então o buraco ele é preenchido e o local não é mais visitado pela fêmea. Ela deixa lá o ovo se virar. E lembra, esse vídeo é bem legal falando sobre o caso das megápodes. Eu vou deixar indicado aqui para vocês, na qual eu falei também sobre as características dessas aves. Essa dispersão espacial dos ovos tornaria impossível a incubação simultânea de vários deles, porque está cada um num lugar, né? E a incubação de apenas um ovo de cada vez reduziria muito os benefícios de ficar fazendo esse comportamento. Por exemplo, no caso das ninhadas de ovos de dinossauro, elas são geralmente encontradas isoladas, em assembleias, que são vários ovos juntos, de formas desorganizadas, ou em ninhadas bem organizadas, como está representado aqui nesse esquema, que pode ser em A, que é totalmente assim, disperso, ali em I, que já está tudo assim mais de forma simétrica, tem em G, que elas todas agrupadinhas, tem ali em I, por exemplo, forma um círculo em volta. Existem uma variedade muito grande de padrões da forma como os ovos são dispostos. Essas assembleias desorganizadas de grandes ovos redondos da família do Megalootidae elas podem ser encontradas na França, na Espanha, na Argentina e na Índia. Foram encontradas, né, evidências fósseis desse tipo de ovo. Esse tipo de padrão parece ter sido também bem comum de serem depositados de formas circulares ou ovais, na qual os ovos são despaçados aleatoriamente. O emparelhamento dos ovos é evidente em várias ninhadas que já são mais organizadas. Acredita-se que o emparelhamento de ovos ocorra quando ambos os ovidutos produzem ovos ao mesmo tempo. Isso foi provado por análise estatística dos Troodons. A forma assimétrica dos ovos, tanto dos Troodons quanto dos Oviraptors, sugerem que os ovos que sejam únicos, eles estavam sendo ovulados e botados diariamente,
ou em intervalos mais longos entre eles, em ambos os ovidutos, que explicaria sua forma alongada e assimétrica. Mas não é igual no caso das aves, em que seria somente um óvulo. A disposição ordenada e organizada dos ovos dentro das ninhadas, no entanto, tem sido usada para argumentar a favor de uma postura de ovos, que também poderia ser de forma em massa reptiliana, porque se o ovo fosse posto um por vez, ele não ficaria tão certinho assim e organizado. Muitos dinossauros enterravam os seus ovos. As descobertas de dinossauros adultos não aviários, em contato com o topo dos ovos, demonstram que pelo menos alguns táxons de dinossauros não enterravam completamente os seus ovos para deixar lá a natureza chocar, mas sim que eles ofereciam cuidado parental com os ovos. E lembra que nós já falamos aqui sobre esse caso, inclusive desse mesmo fóssil que está aparecendo aqui, nesse vídeo aqui que eu vou deixar indicado sobre se os dinossauros chocavam. É um vídeo bem legal e eu vou deixar indicado aqui para vocês conferirem. Os ovos alongados dos tródons e assimétricos têm essa extremidade mais pontiaguda e ficam meio enterrados nos sedimentos. Esse enterramento parcial garantiu que os ovos não seriam movidos e ainda poderiam ter contato direto com os seus pais. E aí eles ficariam lá chocando, digamos assim, né? Chocando os ovos, como está esquematizado aqui. Parte enterrado e parte em contato direto com os pais. Vale lembrar que é muito importante que o ovo não se mexa. Isso porque os ovos típicos dos répteis, que ainda existem até hoje, eles não podem ser mexidos, rotacionados, porque os ovos não possuem os chamados cordões de albúmen, que estão presentes nos ovos de várias aves, que mantêm os ovos, os embriões, na posição certa, independente de o ovo estar virando ou não. Porque eu não sei se você já viu uma galinha chocando, mas conforme ela choca, ela passa a cabeça nos ovos e ela gira eles sempre ao longo do dia e ao longo das horas. Isso é para manter a temperatura uniforme. Só que isso não pode ser feito com o choco. Enquanto, digamos assim, né, choco de um ovo de uma tartaruga, por exemplo. Senão o embrião morre. E esses cordões de albúmen são a chamada chalaza, ou chalaza, não sei como é que seria a pronúncia correta disso, do ovo. Tá vendo nessa fotinha de quando você quebra o ovo, tem essas estruturas esbranquiçadas? Isso é os cordões de albúmen, que seguram o ovo, o embrião, na posição correta. Que aqui, olha, vê o esquema do ovo? Então, esses cordões ficam e mantêm o ovo sempre nessa posição. E lembra que nós falamos aqui no nosso canal também de um outro animal e que tem um problema relacionado a isso, de que eles também não podem virar, que é o caso do kiwi? Então, o ovo do kiwi, por ser muito grande, ele é muito delicado, ele tem algumas particularidades muito interessantes, se você quiser entender sobre o ovo gigante do kiwi. Vou deixar indicado aqui esse vídeo, ficou bem legal. E aí tem um outro aspecto interessante também, que é da retenção de espermatozoides. Nos répteis, o esperma ele é armazenado normalmente por períodos muito longos, com meses e até anos se passando entre a inseminação e a fertilização. Crocodilos, por exemplo, copulam aproximadamente um mês antes da deposição dos seus ovos, mas em algumas espécies foram relatados intervalos de 2 a 5 meses entre a cópula realmente e a postura dos ovos. Nas aves, por outro lado, os espermatozoides podem reter a vitalidade deles, permanecerem ativos, apenas por um período curto, de cerca de 7 a 45 dias. E a fertilização ela pode ocorrer apenas durante um curto período após a postura do ovo anterior. Pode-se supor que isso decorre de diferenças nas temperaturas corporais de répteis e aves, e que os espermatozoides não podem ser armazenados por longos períodos em temperaturas tão altas quanto as que ocorrem nos corpos das aves. Se assim fosse, os curtos períodos de armazenamento constituiriam uma característica das aves que fosse muito antiga na sua história evolutiva, sendo então um subproduto da origem da endotermia, que é a capacidade das aves e de nós mamíferos de manter a própria temperatura do corpo, e não como no caso dos répteis, que precisam da temperatura externa para manter a sua própria. E essa característica, ela teria se originado
antes mesmo da evolução do cuidado parental. Porque lembra que nós já falamos aqui sobre a evolução do cuidado parental no nosso segundo e terceiro vídeo dessa série de vídeos. Essa diferença tem duas importantes consequências relevantes para a evolução dos papéis parentais nas aves. Primeiro, o curto espaço de tempo entre a cópula e a postura dos ovos aumenta a chance de que o pai, o macho, esteja presente quando os ovos são postos. E isso é uma pré-condição para que o cuidado paterno possa evoluir, porque se o macho sumir no mundo, ele não vai cuidar nem do filhote nem do ovo. Em segundo lugar, curtos períodos de viabilidade espermática também fazem com que a guarda do parceiro seja uma opção bastante viável, porque o macho precisa garantir a paternidade dele. Essas características aqui descritas podem estar por trás de padrões contrastantes de participação masculina no cuidado parental. Porque se nós olharmos, o cuidado parental praticamente não existe nos répteis, enquanto que ele é onipresente nas aves, como nós falamos lá no nosso segundo vídeo dessa série de vídeos, ficou bem legal. Já aproveitando esse gancho, eu vou deixar indicado esse vídeo na qual eu falei sobre o cuidado parental nas aves e como os machos das aves são os machos que mais cuidam dos filhotes dentre todos os vertebrados, que é bem interessante esse vídeo. E nós vamos entender lá sobre o papel da testosterona nisso, na igualdade do sexo, que é bem legal. Eu vou deixar indicado também essa série de vídeos falando sobre a evolução da choca. E no nosso próximo vídeo nós vamos explorar outras peculiaridades da fisiologia que é necessário para que esse comportamento de chocar ovos possa ter evoluído. Espero vocês nos nossos próximos vídeos e até mais!